Fala pessoal, tudo bem? Hoje passando por um bate-papo aqui para esclarecer algumas situações que acaba sendo muito comum em academias e até mesmo acaba virando alguns mitos, né? Então a gente está passando para dar alguma informação relevante aí para vocês que às vezes ficam com algumas dúvidas e tirando um pouquinho aquela questão de mitos de treinamento. Então eu começo o bate-papo falando para vocês. Será que existe treino para secar e treino para crescer no popular das academias aí? Então a gente vai começar esse bate-papo já falando o seguinte: o nosso músculo ele responde a estímulos. Então, muita gente fica preso àquele conceito de academia que 3 de 10 é para o indivíduo crescer, hipertrofiar. 3 de 15, 3 de 20, 3 de 25 é para o indivíduo definir emagrecimento. Será que isso é real? Então, assim, para você que acredita nisso, sinto muito lhe dizer que isso aí não é real, porque o nosso músculo, ele responde a estímulos. Então, o nosso músculo ele não tem um contador interno que fique contando, nossa, deu 8, 10, agora eu tenho que crescer. Deu 15, 20, agora eu tenho que definir. Não. O que acontece é que algumas estratégias de treino, elas são mais com características metabólicas ou tensionais. Aquelas características de treino metabólicas são aqueles treinos no qual a gente costuma combinar alguns exercícios ou um número maior de repetições que gere uma fadiga muscular por meio de uma duração aumentada de contração. Ou seja, o seu músculo fica mais tempo sob estresse mecânico, então ele fica contraindo por mais tempo. Já aqueles treinos tensionais, que são aqueles treinos mais característicos para indivíduos que são mais voltados para a força, já são aqueles treinos que o estímulo mecânico gera um recrutamento de unidades motoras um pouco maior. Então, automaticamente, o tipo de estresse é diferente do metabólico. Então, no treino tensional, o tipo de estresse, ele não gera aquele acúmulo de, por exemplo, lactato que o treino metabólico acontece. Agora, o que deve ficar bem claro, não existe assim uma diferença que se o indivíduo fizer a série de 15, 20 ou 25 repetições, é sempre para o emagrecimento ou para secar no popular aí. Pode também algumas estratégias de treinamento voltadas para a hipertrofia envolverem também repetições elevadas. Porque o que é interessante para o nosso músculo? Sempre receber novos estímulos. Então, o nosso músculo ele depende de adaptações periódicas. Ou seja, ele sempre tem que ter aquela quebra da homeostasia. Ou seja, o seu músculo ele não pode ficar recebendo sempre nem aquele mesmo estímulo metabólico que sempre aquele estímulo tensional. Tem que ter aquela modulação de carga. É claro que essa modulação de carga você precisa de um controle adequado, sendo orientado por um profissional habilitado para que isso seja ajustado pontualmente para a sua individualidade biológica. Mas assim, de maneira mais genérica, o ideal é que os treinos sempre ocorram com estímulos metabólicos por um período, depois estímulos tensionais, envolvendo essas adaptações celulares individuais. Então, vamos quebrar aquele mito de que 3 de 10 é para hipertrofia e 3 de 15, 20 a 25 é para definição, por exemplo. Não existe isso. O que existe são estratégias de treinamento associadas a estratégias nutricionais que combinadas podem gerar uma resposta mais para hipertrofia, ganho de massa, ou mais para o emagrecimento. Então, não fique preso a repetições. O seu músculo responde a estímulo. Então você, por exemplo, que está treinando em casa, ou se você está numa mesa de supino, seu músculo não sabe. Ele vai responder ao estímulo gerado para ele. Agora, se você também fica sempre com o mesmo estímulo, ele acontece aquele efeito platô, ele para de ter novas adaptações. Então, se você tem o objetivo ou de ganho de massa, ou de emagrecimento, ou de definição,
Ajuste o modelo de treino para o seu perfil e tente sempre ter essas variações. E o mais importante, converse sempre com o profissional de sua confiança para poder modular essa intensidade e essa sobrecarga de treino. Lembrando sempre o princípio básico da individualidade biológica, não existe receita de bolo. Então a série do seu colega ou da sua amiga talvez não sirva para você. Então, maiores informações ou dúvidas, pode mandar mensagem aqui, vou deixar o link na bio. Para quem interessar também em consultoria e de treinamento, só mandar mensagem que a gente troca uma ideia melhor. Beleza, pessoal? Grande abraço a todos e até breve. Tchau, tchau.